O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima julgou na última terça-feira os embargos da terceira cassação do governador Antônio Denário, do Progressistas. No dia 22 de janeiro, o TRE cassou o mandato de Antônio Denário e também do vice-governador Edilson Damião. O Pleno julgou as acusações, em sua maioria por uso de dinheiro público, para obter vantagem eleitoral em 2022. As acusações englobam os 70 milhões enviados somente aos municípios em que os prefeitos apoiavam a reeleição do governador. Os programas Cesta da Família e Morar Melhor, que já foram objetos de outras 2 cassações do governador, assim como o uso de verba pública com publicidade em ano eleitoral. Conforme o advogado Emerson Luiz Delgado destacou que não houve apresentação de um plano de trabalho para que houvesse posterior fiscalização, ou seja, a aplicação da verba ocorreu de forma aleatória. Por outro lado, a defesa sustentou as mesmas justificativas dos processos anteriores sobre o Cesta da Família e Morar Melhor, e em seguida defendeu que não há irregularidades na transferência de recursos aos municípios e pediu a improcedência da ação. E pela 4ª vez, o TRE de Roraima decidiu por unanimidade rejeitar os recursos e manter a cassação de Antônio Denário e também do vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, por práticas proibidas em ano eleitoral. A decisão colegiada, que também deixou Denário inelegível até 2030, determinou novas eleições e terá efeito imediato após o julgamento de todos os recursos cabíveis, o que significa que, enquanto isso, eles permanecem no cargo. A sentença foi a terceira imposta a Denário e a primeira da chapa conjunta que atinge Damião. A relatora da ação desembargadora Tânia Vasconcelos rejeitou 4 dos 5 questionamentos de Denário em embargos de declaração contra supostas omissões na decisão de cassação, incluindo a acusação de que a denúncia desconsiderou o estado de emergência nacional em virtude da pandemia da Covid-19 em 2022. O embargante destaca a imputação da distribuição de bens e serviços em afronta ao artigo 73 da lei no programa Morar Melhor, e eu discorro também que nesse item diz lá o voto condutor sobre o abuso do poder político e econômico, uma vez que, em ação contrária ao direito, o governador do estado utilizou-se de vultosos recursos públicos para distribuir benesses ao público, catapultando sua popularidade em detrimento dos demais candidatos e da legislação eleitoral. Ainda nesse... Não. A terceira imputação agora é transferência voluntária de recursos aos municípios. Trago também trecho dos votos, onde eu assevero: também nesta imputação reconheço o abuso do poder político e econômico em virtude das transferências voluntárias de recursos para o enfrentamento de estado de calamidade, feitas sem qualquer critério objetivo, plano de ação e estimativa de gasto, sem controle pelo governo do estado da distinção dos recursos, especialmente em valores exorbitantes em favor das prefeituras chefiadas por aliados políticos, tudo às vésperas do pleito eleitoral. Pela juntada dos votos dos juízes Ataliba e Francisco, que já está sanada, eu julgo improcedentes, em consonância com o parecer do Ministério Público. Por outro lado, ela admitiu apenas a junção de acordo que cassou o governador e o vice, e a transcrição dos votos a Ataliba Moreira e Francisco Guimarães, que votaram contra a cassação no julgamento do dia 22 de janeiro. Em janeiro, a maioria do TRE concordou com a desembargadora Tânia Vasconcelos de que o governo estadual empregou
mais de 90 milhões em recursos públicos para executar medidas eleitoreiras em benefício da reeleição do governador. A decisão que cassou o governo e o vice atendeu parcialmente à denúncia da coligação Roraima Muito Melhor, da ex-candidata ao governo, Tereza Surita, de que a chapa praticou suposto uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou poder de autoridade nas eleições de 2022. O grupo formado pelos partidos MDB, PSB, PL e PMB entendeu que a chapa vencedora praticou 5 crimes eleitorais, dentre eles distribuição de cestas básicas e cartões de R$200 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral. Reforma de residências por meio do Morar Melhor, também em ano eleitoral. Transferência emergencial de 70 milhões do governo do estado a 12 dos 15 municípios afetados pelas fortes chuvas, sem observar os critérios legais. Publicidade institucional, com elevada promoção pessoal dos agentes públicos e excesso de gastos com publicidade institucional no ano do pleito. Essa última acusação, no entanto, foi rejeitada pelo TRE em janeiro. Roraima conta com o governador cassado e agora pela 4ª vez.